Boa tarde a todos do sexto ano, aqui é o professor Marcos de Geografia. Estou passando aqui então com as orientações sobre a aula dessa semana, lembrando que nesta semana nós não temos uma atividade para entregar, a atividade eu já deixei na semana passada, hoje nós temos então só o conteúdo, e na próxima aula então eu coloco a atividade relacionada ao conteúdo desta semana, beleza? Então eu vou abrir aqui o texto que está ali, né, nos anexos, falando sobre a formação dos continentes. Então, nós estamos dando continuidade, né, ao conteúdo Planeta Terra, e aqui falando, então, da formação dos continentes dentro do globo terrestre, tá? Então, formação dos continentes. Acredita-se que durante a era pré-histórica, existiu um continente chamado Pangeia. O que seria o Pangeia? Aqui tem um desenho do que seria o mundo, né, o globo terrestre, e ali os continentes todos conectados um ao outro, né? Havia um grande continente só na Terra, não havia o continente das Américas, Antártida, Oceania, Ásia, África, Europa, não havia essa divisão, havia um grande continente que era chamado de Pangeia, que unia, então, todos os continentes atuais que acabaram se dividindo pelo movimento das placas tectônicas, que configuraram daí o que nós temos hoje, tá? Então, deriva continental é o nome desta separação dos continentes, tá? Então, Pangeia é o grande continente esse que unia todo o globo, e a deriva continental é o nome da teoria que foi apresentada, então, por um geólogo chamado Alfred Wegener em 1915. Tá? Segundo ele, então, esses continentes, eles estavam todos unidos e formavam Pangeia. Por sua vez, o mar que banhava, porque daí nós não temos, o oceano, na verdade, né? Porque nesse caso nós não temos, como hoje, o Índico, o Pacífico e o Atlântico, né? Os três oceanos. Naquela época, se existia só um continente, não havia separação entre os oceanos, havia um grande oceano que era chamado de Pantalassa, segundo esse Alfred Wegener, né? Então, esse supercontinente ele teria permitido que animais terrestres emigrassem livremente. Então, por exemplo, mamute. Tá? Por que existe mamute lá na América do Sul, na Ásia, na Europa e na América do Norte? Como isso é possível? Surgiu esse animal, ele era natural de todas essas regiões? Segundo essa teoria, não. É que esse animal ele já seria de antes desse processo, principalmente com relação aos dinossauros. Tá? Encontramos lá os paleontólogos encontram fósseis de dinossauros comuns em várias partes do mundo, ou seja, um animal que viveu em várias partes diferentes do mundo. Como é que ele se deslocou, atravessou o oceano? Não, segundo essa teoria, porque havia um único continente e essas migrações desses animais ocorreram antes da separação dos continentes, tá? A fragmentação, então, do Pangeia ocorreu devido à deriva continental, ou seja, o movimento de deslocamento das placas tectônicas da Terra. Esse movimento levou à separação dos continentes, isso tendo ocorrido lá por volta de 180 milhões de anos atrás, lá no período Jurássico, né, o período ainda dos dinossauros. Uma curiosidade, tá? Que até aqui embaixo fala, o futuro dos continentes terrestres. Os continentes, eles continuam se deslocando, isso devido a esse movimento das placas tectônicas, ou seja, aquelas placas, né, que formam o planeta Terra e que estão submersas e que nós não percebemos elas ao olho nu, tá? E elas formam os deslocamentos de terra em algumas regiões, como é o caso dos terremotos, dos vulcões, que eu já falei lá no texto da aula passada. Então, o processo de fragmentação do supercontinente Pangeia, ele produziu primeiramente dois continentes, que é o Gondwana, que é formado por América do Sul, África, Austrália e Índia, e a Laurásia, que é formado por América do Norte, Ásia, Europa e Ártico. Até que, posteriormente, se transformaram, foram se subdividindo, né, e formando os continentes, como está aqui na ilustração que eu coloquei no anexo aqui da folha, que tem ali o Pangeia, tudo unido, o Gondwana e Laurásia, onde tem ali dois continentes, então, se formando, e a Terra hoje, né, com os continentes já definidos como nós conhecemos nos dias atuais, e aqui embaixo estão falando sobre o futuro dos continentes, dizendo que há ainda esse deslocamento, e que num futuro muito distante, né, cerca de mais de 250 milhões de anos no futuro, a Terra pode reunir, esses continentes podem se reagrupar. Uma das coisas que chama atenção é que nós podemos perceber aqui no formato dos continentes que muitos deles se encaixam, como, por exemplo, a América do Sul
E a África, aqui, ó, dá para se perceber que em algum momento, né, eles têm ali, eles estiveram conectados um ao outro. Aqui tem uma ilustração, ó, que mostra como ocorreu isso. Ó, o Pangeia é tudo unido, né? A divisão, então, em Laurase e Gondwana, depois aqui elas continuam se dividindo e vão formar, então, o mapa como nós conhecemos hoje, né, os continentes como conhecemos hoje. Essas imagens que eu estou mostrando agora, todas elas estão no anexo, todas elas são GIFs animados, então elas apresentam assim como eu estou mostrando, tá? Então, quem quiser depois olhar melhor, abre elas ali no anexo. E aqui, então, onde estão as placas, ó, as placas tectônicas, né, que formam o planeta. E aí uma coisa que eu já falei em textos anteriores, em aulas anteriores, que, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que é uma região bastante alta, né, então nós temos aqui a região de montanha, então aqui está o nível do mar, o mar bate aqui, nós temos a montanha aqui, a cordilheira lá em cima, né? Como é que se formaram essa cordilheira? O choque de placas tectônicas, foram se chocando e formaram essas regiões altamente muito elevadas, né? Só para você ter uma ideia, eu já falei isso e vou repetir, né? Ali nós temos cidades localizadas a 4.000 metros de altitude, ou seja, 4 quilômetros para cima, devido a esse choque, né? Então ela pega aqui a América do Sul, pega a América Central, pega aqui a América do Norte, né? Aqui, ó, pega a Europa, vai descendo pela Ásia, até chegar na Oceania, aqui o Japão, né? Então elas são regiões instáveis, onde pode ter terremoto. Por exemplo, todas essas regiões aqui onde há choques de placas tectônicas, conforme essas placas se movimentam, tem terremoto. Aqui, ó, tem a separação dessas placas, né? Onde elas têm separações. Aqui é uma falha, né? Que é chamada falha de San Andrés, que é onde tem terremotos violentíssimos. Pega um pedacinho do México, mas principalmente os Estados Unidos, a região da Califórnia. Então, por exemplo, Los Angeles, né? São Francisco, são regiões onde há atividade sísmica, né? Onde há terremotos. E aqui em pontos vermelhos, né? Conforme quanto mais pisca ali o ponto, é onde mais atividade sísmica existe, ou seja, mais terremotos existem. Também são regiões onde tem vulcões, né? Lembra que eu falei isso também em aula anterior. Mas, claro que a maior parte dos vulcões que existem ali também formados por esse choque de placas tectônicas, né? Por isso que no Brasil, por exemplo, não tem terremoto e não tem vulcão. Por que, Sor, que não tem vulcão e terremoto? Porque aqui não tem nenhuma placa tectônica em nosso continente, em nosso território. Então, claro, se não tem, não vai haver terremoto, também não houve formação de vulcões. Por exemplo, se eu falei que aqui chega a ter regiões na cordilheira de até 4.000 metros, no Brasil não temos mais do que 800 metros de altitude, né, no Brasil inteiro. Então, isso mostra que aqui não existe esse choque de placas, né? Então, essas regiões aqui onde está em vermelho piscando, quanto mais pisca, mais alerta ali, mais terremotos existem. Então, por exemplo, aqui a região da Nova Zelândia, Japão, né? Pega aqui um pedacinho da África, aqui essa região é a região do Kilimanjaro, Cordilheira dos Andes, a América Central, aqui a região dos Estados Unidos, Alasca, né? Os Estados Unidos, eu digo a região de Los Angeles, Califórnia, lá em cima o Alasca, são regiões de terremotos, tá? São regiões, claro, que de vez em quando lá representam algum perigo. Aqui é a região da Indonésia, né? Malásia, onde já teve, inclusive, tsunamis sendo formados ali, beleza? Então, a aula de hoje era isso, tá? Não vou me estender mais do que isso. Dúvidas, vocês podem deixar ali nos comentários da própria atividade ali, que eu vou estar olhando e posso responder. Mas lembrando, nesta semana, então, é só esta aula explicativa, leitura do texto, as imagens que eu coloquei, que eu mostrei aqui, elas estão nos anexos, então não vai haver uma atividade para ser feita, a atividade fica para a próxima semana, beleza? Então, boa semana a todos, até breve.